né? Será se Deus está prestando atenção em mim? Ele está, porque ele consegue observar todas as coisas que acontecem e tem o poder de distinguir e de destinar as coisas. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente entrega os nossos caminhos e o nosso destino ao Senhor, porque a gente acredita que Ele, né, sabe de tudo. Ele sabe qual é o melhor para a gente, o que vai acontecer. Para mim, Ok. Deus também é um Deus de amor e de justiça. Uhum. Bom, eu estou gravando, né? Eu tinha esquecido. Vocês se opõem a eu fazer isso? Alguém se opõe? Não, né? Serve de material aí, entendeu? E a gente pode depois utilizar, né? Alguém mais? Boa noite. Eu gostaria aqui só de trazer um versículo da Bíblia que está em 1 João 4, verso 10, onde diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, como é Deus, né? Então, Deus, ele é amor, ele é eterno, santo, ele é poderoso, ele é sustentador de todas as coisas, criador de todas as coisas, né? E ele é espírito. E são várias definições, né? Que Deus é, né? Se eu for falar, né, aqui, né, o que Deus é, né, vamos passar aqui a noite, né, falando, né, igual o Guilherme falou. Então, Deus é isso. Amém? Sim. Ok. Ok, né? Vocês, mais alguém? Não, né? Todo mundo falou? Todo mundo está conseguindo ver a apresentação aí, no slide? Sim. Ok. Então, deixa-me ver aqui. Aí. Tá bom. Glória a Tá certo. Jesus. Então, estão vendo aí o Pentateuco, né? A origem, estão conseguindo ver? Estão me ouvindo Sim, também? tá Sim, dando. Tá tudo bem, né? Então, aí nós temos o Pentateuco. Sim, a questão, voltando à pergunta de Deus, o livro próprio Pentateuco, ele tem uma passagem lá em Deuteronômio 29, que seja, né? Vou pegar a Bíblia aqui, e que diz que as coisas reveladas, né? Elas foram dadas por homem, né? E outras que não. Deixa eu ver bem aqui. As coisas escondidas, 29, 28. As coisas escondidas pertencem a Yahvé, nosso Deus, e as coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Então, isso aí é uma passagem. Ó, um outro livro interessante, uma Bíblia para estudo, é a Bíblia de Jerusalém, né? Tem também muitas informações interessantes, digamos, de comentário, né? Então, assim, é importante a gente entender que o ser humano ele tem limitações na compreensão, não só na compreensão de Deus, mas de algumas áreas. Nós, na matéria de teologia, nosso conhecimento ele é limitado. Nós não temos essa compreensão total. Mesmo que você estude,
o Pentateuco, mas sempre vai ficar alguma dúvida, algo que não é, digamos, a gente pode bater o martelo e saber que foi daquela maneira, sempre vai ficar uma dúvida. E aí, mas nós podemos, pela forma em que Deus agiu no Pentateuco, a gente pode entender que Deus tem algumas características de ações, como ele age, como ele é. Por isso que eu perguntei como. A palavra como é mais difícil da gente saber. Então, por exemplo, a gente vê que Deus ele é simples. Ele tem uma simplicidade muito grande. Quando ele, digamos, ele conversa com o ser humano, ele não requer nada complicado, né? Ele é direto, objetivo, procura sempre ver as ações, os procedimentos. Não existe assim uma complexidade. Claro que nós não podemos conhecê-lo, então isso pode resultar numa complexidade, mas quando Deus ele fala, ele age, é sempre tudo muito muito claro. Então ele não tem essa, quem é complicado é o ser humano. Então Deus ele tem essa simplicidade no seu comportamento. Isso não quer dizer que Deus ele não tenha conhecimento que é complexo na esfera humana, ou mesmo na esfera do além, na esfera, digamos, supra essa existência aqui. Ele tem conhecimento profundo, apurado, mas ele se manifesta de uma maneira simples, direta. Para o ser humano, isso ficou claro. Talvez justamente pelas nossas limitações, isso demonstra que ele é simples. Mas permanece. Isso aí é digamos, um pensamento aqui do professor. Pode ser que eu esteja errado também, tá bom? Mas, assim, da maneira como a gente vê no Pentateuco, ele se expressa de uma maneira objetiva, simples e descomplicada. Outra questão é que Deus é muito paciente. Ele espera sempre além. Então, até tem a passagem que diz que, para Pedro, que diz que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Então, ele se mostra muito paciente em matéria de tempo, matéria de perdão, esperando, por exemplo, pessoas se converterem, e a gente observa isso no Antigo Testamento, ali por exemplo, nos egípcios, no próprio Egito, na própria espera também de Abraão, se formar um povo, 400 anos ali escravizado. Então, chega um momento em que ele age mais tempo de Deus. Então, Deus ele demonstra uma paciência muito grande, espera Moisés. Então, Deus ele é paciente com relação aos acontecimentos que ele tem, né? Então, que ele se mostra ali. Outra coisa é a humildade também, que a gente vê, porque Deus ele podia, isso está ligado com a misericórdia, ele poderia acabar com os egípcios de uma vez, mas ele vai de uma maneira compreensível, né? Se revelando, mostrando os juízos. Então, ele vai mostrando isso de uma maneira que demonstra digamos, essa humildade, esse amor para com as pessoas ali. E ele poderia, digamos, com o ser humano, destruir. Ele fez isso no dilúvio, mas ele demonstrou muita paciência, muita misericórdia e muita humildade com relação a essas situações digamos, pecaminosas do ser humano. E um outro dado no Pentateuco é que quando ele exerce a justiça, o juízo, ele faz de uma maneira decisiva.
digamos, determinada. E quando ele quer castigar, ele se mostrou muitas das vezes definido naquilo, né? Sem voltar atrás, sem lamentar. Então, de uma maneira racional, ele destruiu a humanidade, né? Com a água, destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu as nações que estavam na Terra Prometida. E a gente, às vezes, se pergunta, né, com relação a essa justiça, mas ele espera, mas também quando há um momento de julgamento, ele o faz sem, assim, reservas, ele é bem definido, né? Então, são algumas características de Deus no Antigo Testamento, a tal ponto que, quando chega no Novo Testamento, há uma compreensão de que Deus ele é diferente. No Antigo Testamento, ele se mostra um juiz, ele se mostra alguém que esteve, digamos, em oposição às nações, e mais ligado com Israel. Chega no Novo Testamento, a gente vê um pai amoroso, né? Então, existe uma diferença. E a gente tem que entender, e vocês sabem no curso de teologia, que o Pentateuco ele não é suficiente para ensinar a matéria de Deus e também dos conhecimentos da teologia. A teologia ela foi se revelando aos poucos. Tanto é que no Pentateuco não há uma ideia clara de ressurreição. Isso foi uma pergunta dos saduceus a Jesus, porque eles não conseguiam ver de uma maneira clara uma ressurreição no Pentateuco. Eles só liam o Pentateuco. Eles não consideravam outras partes da Escritura. Isso, quando eles perguntam lá para Jesus sobre a mulher que teve vários maridos, e por último ela morreu, e aí eles perguntaram para Jesus, na outra vida, com quem ela ia ficar, se todos a tiveram como esposa. Justamente eles estavam provando Jesus as dificuldades da ressurreição, que eles não acreditavam e que eles não viam no Antigo Testamento, em especial no Pentateuco. Então, a gente não vê de uma maneira clara isso. Se eu for estender também a discussão, no Antigo Testamento, além do Pentateuco, a gente não vê uma ideia de salvação individual. A salvação é no sentido político, coletivo, bélico, de libertar e de salvar de uma guerra, de um conflito, de uma morte. Essa é a salvação. No Novo Testamento, então, é que é desenvolvida a ideia de salvação enquanto individual, salvação da alma, salvação do ser humano. Então, aqui a gente está vendo o Pentateuco, a origem da palavra. Vocês estão vendo direitinho aí? Essa palavra Pentateuco corresponde aos 5 livros, penta, 5, teucos, volume, rolo. Então, não era um livro como o livro que a gente tem, páginas, mas eram rolos que se abriam com selo, e aí esses 5 volumes compunham aí o Pentateuco, que quer dizer 5 livros do Antigo Testamento. Então, o termo também foi adotado por escritores cristãos no segundo século, e há uma teoria que incorporava o livro de Josué, que resulta aí num hexateuco. Aqui no slide, nós estamos, em boa parte, seguindo a apostila. Então, o hexateuco é porque algumas teorias dizem que o livro de Josué ele fazia parte da coleção. Então, não era penta, era hexateuco, 5 livros, 6 livros do Antigo Testamento. E a gente sabe que Josué, ele já acrescenta um elemento novo no livro, na sequência das ideias do Antigo Testamento, no caso do Pentateuco, que é a conquista da terra, entra um novo personagem, e o personagem dominante, que é o Josué, que é preparado por Moisés. Outro nome do Pentateuco é a Torá.
significa apontar, mostrar, dirigir ou ensinar. Então, a Torá também é conhecida, designada como o livro da lei. O livro da lei, mesmo que Gênesis não tenha essa lei, e Deuteronômio, outras porções do Pentateuco não tenha, né, não consiste de lei, mas consiste de narrativa, é chamado de lei, ok? E o Pentateuco, como um livro hebraico, era entendido como um único volume também, uma sequência, e conforme os manuscritos judaicos, era uma coisa só, e aí essa designação, separação, é mencionada pelo historiador judaico, entendeu? Então, nós temos esse entendimento de separação aí com esse povo. Então, passou por... Alguém tem pergunta aqui? Passou para o terceiro slide? Sim, Passou. pode passar. Passou, né? Passou. Eu já entendi por que não estava passando, porque eu estava tentando manipular ele aqui, ó. Eu tenho que ir para uma outra tela para poder manipular ele e tirar do modo de... Aqui eu posso até fazer, ó, usar aqui, preparar para anotação, riscando aqui pela tela que vocês estão vendo, né? Mas a gente vê também por lá. Então, outras traduções da Torá, do Pentateuco. Nós temos aí, a divisão do Pentateuco é antiga, né? Não é de agora, e remonta a quando aconteceu essa divisão. Ela aconteceu na Septuaginta, ou ao Pentateuco Samaritano, que é um livro que é considerado também tão antigo quanto o original hebraico. A Septuaginta, vocês sabem que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, ok? Depois que tinha feito esse cânon hebraico, foi traduzido para o grego, e aí foi inserido o livro dos apóstolos, dentro dessa Septuaginta, dentro desse livro, né? Então, ali já tinha o Pentateuco dividido, e aí nós temos esses livros apócrifos, tal como aparece nas Bíblias católicas, ok? E os judeus, eles consideravam já o Pentateuco como os 5 quintos da lei, ok? E aí que comprova essa divisão, esse uso já do Pentateuco aí pelos próprios judeus, a história. Então, é inequívoco. Podia começar, claro, com um único volume, mas houve essa divisão aí, e então a gente vê que cada livro ele contém uma ênfase. Cada um ele procura apresentar, como diz a apostila, diferentes conteúdos, como vai aparecer aqui. Ok? Então, o conteúdo, nós temos a divisão, que pode ser muito bem dividido pela síntese, aqui que nós temos, que é livro da criação, que é o livro de Gênesis. Então, todas as origens ali estão relatadas em Gênesis, desde o universo do homem, dos patriarcas, a formação da nação de Israel, a gente vê em Gênesis. Sendo que Gênesis ele tem uma divisão aí que a gente vai falar mais na frente. Aí nós temos, faz parte também do Pentateuco, o Êxodo. Êxodo quer dizer que saída, né? Então, é o livro da redenção. Opa! É o livro da redenção. E deixa eu voltar aqui, né? O livro da redenção. E deixa eu ver se ele está... Assim fica melhor, ó. Ou não? Melhorou alguma coisa aí? Tá dando para ver.
Dá Ficou pra ver melhor? sim, pastor. Ficou Tá melhor bom. assim ou assim, ó? Tá bom assim. E dessa maneira aqui tá melhor? Ó, Sim, melhorou? melhorou. Certo. Então, no Êxodo, nós temos o livro da redenção. Então, a redenção, remi, né? Quer dizer você resgatar, você se libertar. Isso foi visto onde? No Êxodo. Hum? Praticamente em que situação? Uma pergunta, né? Estão ouvindo? Conseguem ouvir? O senhor pode Onde repetir novamente, por favor? onde lá no Êxodo diz que é redenção. Como é essa redenção no livro de Êxodo? Hã? A Gênesis, libertação do povo? isso, a libertação do povo, a saída do Egito, para uma nova economia, uma nova vida, né? Na Terra Prometida, na promessa Terra Prometida. Então, isso daí é a redenção do povo de Israel, que estava escravo, e que agora ficou o quê? Livre, né? Livre ali do jugo do faraó, ok? Aí nós temos agora o livro de Levítico. Agora é o livro de quê? Da expiação, ou seja, de purificar, de ser, digamos, como purificar o pecado, como tirar o pecado, né? Perdoar o pecado. Então, no livro de Levítico, nós temos praticamente os sacrifícios, ali as ações cerimoniais, sacrifício de animais, pureza do corpo, alimento. Então, nessa parte desse livro, a gente observa todo esse cuidado, né, de espiar, de limpar e de, digamos, de purificação, tá? Dos pecados. Então, vem o Números, que é o livro da aprovação. Aprovação por quê? Aprovação praticamente no deserto. Aprovação diante da dificuldade de água, de fome, né? De alimentos, de repente você se vê diante de um inimigo superior militarmente, provação da fé, provação da provisão de Deus, de confiar na sua soberania, não nas dificuldades, digamos, circunstanciais. Então, é o livro que mostra que Deus provou o povo, provou e ele mostrou ali que o povo não estava 100% com ele, porque alguns, como os irmãos sabem, eles desejaram o quê diante da provação? O que eles disseram? Que eles queriam voltar para o Egito, lembrando das panelas de lá, das carnes, das coisas. Isso, eles desejaram voltar para o Egito. E ali eles alegaram que o que eu vim fazer nesse deserto? Deus veio matar a gente. É como assim as pessoas hoje, né, falam muitas das vezes de algumas questões, né, que acontecem na vida e tal, problemas, e aí começa a não entender um lado da dificuldade também que faz parte da vida, e, ou seja, só achar que ser crente é deitado eternamente em berço esplêndido, ou que mar de rosas. Mas não é isso. Muitas vezes o crente passa também por provações, tá? Mas eu não vou me estender muito, porque
vocês farão um trabalho que vai ter um pouco disso aí de comparar. Deuteronômio é o livro da recapitulação. E eu acrescentei a exortação, porque aparece bastante os discursos diretos de Moisés, relembrando dos episódios tristes, da falta de fé, inclusive da dele, e aí ele faz toda uma reflexão, e aí ele exorta também para que o povo não erre mais, que ao assumir ou tomar posse da terra prometida, ele não venha cair, digamos, em orgulho, porque tem alguma coisa. E aí é como eu disse ali, diferentemente de Deus. Deus é todo poderoso, Deus tem todo o poder, tem toda a riqueza, mas ele se comporta de uma maneira humilde, porque ele poderia, sabe, não ter criado homem nenhum, não ter criado nada, mas ele tem tudo, e aí ele se mostra, sabe, simples ali, humilde, né, no caso, né, nem simples, humilde diante, que assim, o ser humano começa a ter alguma coisa, e aí ele se sente o quê? Orgulhoso, porque ele tem alguma coisa, dinheiro, poder, prestígio, e isso causa no ser humano um orgulho. E Deus não, Deus ele tem todo o poder, toda a riqueza, mas ele não aparenta isso, porque ele se mostra de uma maneira, assim, não soberba. E isso a gente pode ver onde? Na pessoa de Jesus Cristo, que nos revela bem o como é Deus, de uma maneira como ele foi humilde e servo morrendo na cruz. E, ora, se Deus fez isso, por que nós queremos ser acima de Deus, né, muitas das vezes, orgulhosos por ter alguma coisa, algum carro, alguma situação, alguma posição de trabalho, político, sei lá o quê. Então, nós somos diferentes. E as nações, antigamente, elas eram assim, elas eram orgulhosas demais, se achavam donas de si, pelo fato de poder, de ter riqueza, de poder ter cavalos, armas, e dessa forma todo mundo entendia que bastava ter isso, que podia ter a vitória, e aí se achavam autossuficientes. E aí Deus mostrava que isso não tinha nada pedia com ele, né? O faraó e tal, Deus provou. Quando ele tem de provar, então ele opera julgamentos mesmo, né, sobre o povo e relutantemente se opõe a ele com orgulho e etc. É interessante a gente falar que na antiguidade as pessoas, de modo geral, as nações, não é que elas não criam no Deus de Israel, até acreditavam. Só que eles entendiam que o Deus de Israel era um Deus tribal, era só mais um Deus, não era um Deus único. Então, porque eles eram politeístas, ok? E é digno de nota que o monoteísmo só é encontrado na Torá, só é encontrado nos escritos judaicos. Não é encontrado, não existe paralelo em outras civilizações antigas. Ou vocês acham que tem? Alguma foi monoteísta? Hã? Não tem, né? Então, o único caso de monoteísmo, o único caso de monoteísmo encontra-se no Amenófis IV, o faraó egípcio, e ele começou a adorar o sol. E aí ele disse que o sol era o único Deus. Agora, a adoração, o Deus sol, o sol é um elemento criado por Deus.
E o que ele contém de criação, antigamente, pelos povos ao redor de Israel, mostrando o politeísmo. E também, assim, os deuses são, de repente, frutos de algum fenômeno natural, sol, faz parte ali de uma comunidade ali de deuses diferentes e tal. Então, já Israel, ele, além de mostrar que só há um Deus, esse Deus ele é onipotente, ele é único e ele está acima dos astros. Ele mesmo cria os astros que os povos adoravam como Deus. Então, a gente vê isso. É sui generis o Antigo Testamento na questão do monoteísmo, ou seja, a crença de um só Deus. E a gente vê no Pentateuco essa ênfase também de que Deus ele é o único. Isso podia ser uma resposta para nós também na pergunta que eu fiz. Como ele é único, não há outros deuses que concorram com ele. Porque imagine se tivesse dois deuses. Um iria saber o que se passa na vida de outro. Então, seria difícil. E no caso da Trindade, que a gente acredita que não se trata de três deuses, de monoteísmo, mas de pessoa, diferente. E quando os críticos começaram a ler o Antigo Testamento, eles observaram vários nomes de Deus. El Elyon, Adonai, El Shaddai, Yahvé, Elohim. Então, eles viram esses nomes e eles acharam que ali fosse politeísmo, mas não se trata disso, trata-se de designações para Deus, mesmo Deus, ali, revelando com diferentes maneiras, visível, Deus da criação, Deus de salvação, mas é o mesmo Deus. A palavra Deus no caso, o termo genérico para Deus é Elohim, Elohim. Esse é um termo genérico para Deus. E aparece também El, né? Essa palavra El quer dizer Deus. E aí tem outros nomes como Yahvé ou Javé, que aí já é Senhor, ok? Tem também Adonai, então, ou no caso Senhor não, Deus é eterno. Então a gente vê isso, ok? Pode passar agora? Entendi dessa parte. Depois a gente terá uma parte. Vocês querem intervalo para tomar uma água, alguma coisa assim? Não? A Meire está Pode ser. Pode ser uma aguinha? Intervalo. Intervalo de Ilza também, né? Dá um intervalo aí de 5 minutos, tá bom? No máximo. Pode ser. Então tá bom, eu vou contar aqui. 8h39. Vai ser, professor, nesse mesmo link? Ou você vai mandar outro? Eu acho que eu vou repartir, né? Porque vou interromper aqui a gravação. Tá.